Muito boa noite, então. Vamos dar continuidade e terminar esta série de estudos em 1 Timóteo 2, 7 e 8. Desta vez não avançamos muito. Eu acho que a próxima vez que pegar nesta passagem vai ser para fazer tudo rápido, falar sobre as mulheres numa só sessão, que é para... Sabe uma coisa? É curioso que, mesmo esta passagem da 1 Timóteo 2,8, vamos ler, quer pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Muitos comentadores passam por esta passagem e evitam, até fui à procura assim, de algo que nos ajudasse nesta palavra em particular, de levantar as mãos, e que não me sinto muito à vontade, mas também percebo que muitos também tentam passar por ela e não aflorar muito. O versículo é este: quer pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem nem contenda. O pois significa que o que Paulo diz aqui está relacionado com o que estava antes, porque fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo no mim, e doutor dos gentios da fé na verdade. Ou seja, é com esta autoridade que ele diz: quero. Já faz esta recomendação enquanto naquela qualidade que ele fala antes. O quero é uma vontade expressa, é algo que ele deseja, algo que ele quer muito, não é apenas um capricho, não é autoritário, é uma recomendação viva para todos os homens. Sugere reflexão, propósito e autoridade, e é diferente de uma vontade imediata, um desejo pessoal ou uma mera preferência. Eu falei da expressão de ser um projeto de vida, é algo bem fundamentado, algo que uma pessoa quer. Eu quero ser médico, eu quero ser qualquer coisa. Quando se é criança, digo, eu quero ser bombeiro. Se não, quando é pequeno, queria ser padeiro. Depois já quis ser professor, eu disse, muda de ideias, tens mudado de ideias. Mas isso eu tenho juízo, não é? Mas esse quero de criança é o fellow. Alguém que cresce e depois diz, eu quero ser médico, eu quero ser professor, ou eu quero um determinado projeto para a minha vida. Este é o bolomai, é esta expressão que Paulo usa. E Paulo podia ter usado outra expressão e optou por esta. Paulo usa em várias passagens, nós vimos na semana passada, fala ali em 1 Timóteo 7,7, que quero desejaria que todos fossem como eu, a questão de ter uma mulher, penso que é essa passagem, diz, e quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. 1 Coríntios 10:20, não quero que sejais participantes com os demónios, ou seja, é algo muito forte, muito intenso. E aqui nesta de Filémon, nós também vimos que eu quereria que Onésimo ficasse comigo, ou seja, porque ele viu o propósito daquilo, não é só porque engraçou com Onésimo e queria agora ficar para ele era útil para ele. Então quero que todos os homens, e aqui significa machos adultos, não significa nem crianças nem mulheres, é diferente do antropos que ele usa antes, 2 vezes. Deus quer que todos os homens se salvem, e também da oração, logo no início do capítulo, oração por todos os homens. Aí é o homem, podemos dizer o homem com H maiúsculo, o homem, a humanidade em geral. Mas aqui é mesmo homens, varões, porque na passagem seguinte fala da mesma forma as mulheres, começa com que do mesmo modo as mulheres se havia interagem honesto. Ou seja, ele fala a seguir para as mulheres. Apesar de haver dignidade igual com a de Cristo, Paulo diz que não há macho nem fêmea, mas depois nas funções há diferenças. E quando nós nos afastamos disso, estamos a ser desobedientes à palavra de Deus. E quando diz dos homens, não está a falar só daqueles que têm responsabilidade. Eu não sou ancião, portanto, estas coisas não são para mim. E eu tenho dito isso várias vezes, que mesmo aquelas recomendações que Paulo faz para os anciãos,
que devem ser marido e uma só mulher, devem ser irrepreensíveis, essas coisas todas. Ninguém deve pensar, olha, isso não é para mim, por isso eu posso dar aqui as minhas falhas, posso falhar um pouco mais do que aqueles que são responsáveis na Igreja. Devemos primar pela excelência em tudo. Isto que acabei de dizer, devem ser vistas como para todos que desejam o episcopado, não só para esses, mas para todo o crente. E até vos dei um exemplo de... Alguém se lembra do exemplo que eu dei? Que aquela expressão do marido de uma só mulher, alguns, já ouvi alguém a dar a entender isso. Ele não usou esse artifício, está casado com uma só mulher, mas alguns podem usar que o marido de uma só mulher, isso é para os que são presbíteros. Os outros, se divorciarem e voltarem a casar, nem há problema. E porquê é que ele diz marido de uma só mulher? Porque naquele tempo os crentes, alguns que se convertiam e já tinham mais que uma mulher. E depois era uma situação complicada. Não sei como é que alguns terão resolvido a situação, mas pode dizer, se queres ser ancião, se queres ter esta responsabilidade, não pode ser alguém que anda aqui com duas mulheres e depois de que forma é que ele vai ensinar, vai ter autoridade para falar sobre estes assuntos. Entre a excelência e a mediocridade, qual é que escolhemos? Deve ser esta reflexão quando ele diz todos os homens. Orem, comunicação com Deus, de forma regular e contínua, não um mero ritual, mas uma comunhão com Deus contínua, que deve resultar em comunhão com Deus, benefício de outros, a nossa oração, e santificação do próprio que ora. Essa é a ideia em orar sem cessar, que é estar sempre ligados a Deus, não precisamos estar sempre a falar com Deus, mas estar sempre com esta consciência de que Deus nos vê, de que Deus está acessível para nós. E remete para os primeiros versículos deste capítulo que nós vimos. Em todo lugar, também vimos, ainda estou a relembrar a semana passada para depois continuar. Em todo lugar, mas para as mulheres a oração não é em todo lugar. E devemos perceber que a oração não deve estar restrita apenas a lugares específicos. Vem aqui para orar, tem aquele sítio especial para orar, ou é ali, ou é só ali que se ora, se bem que alguns irmãos encontram um sítio particular onde estão livres de quaisquer distrações e ali tem o seu refúgio, para assim dizer, de oração. Isso não está errado, muito pelo contrário, mas não devemos pensar que tenho de ir para ali para orar. Se eu orar noutro sítio, Deus não vai ouvir, ou não temos lugares sagrados, não há Jerusalém, não há o templo, não há o tabernáculo, não há o Monte Sinai, se bem que alguns acham que indo àqueles sítios é especial. Há pouco tempo alguém dizia que foi a Israel e as filhas batizaram-se no Rio Jordão. Tem um caráter especial, se ser batizado é tão importante assim, porque esperar ir a Israel. Não temos, porque isso é mais emocional do que propriamente bíblico e racional, do meu ponto de vista. No entanto, devemos pensar, será que o sítio onde eu vou, as convivências que tenho, será que são sítios onde eu me sinto bem a orar, a levar o meu pensamento a Deus? Será que onde eu vou é um sítio onde eu possa pôr os braços no ar, fechar os olhos, como alguns fazem? Alguns fazem isso antes dos jogos, por exemplo. Vemos alguns, principalmente brasileiros e outros, que fazem aquele gesto de levantar as mãos e orar. Não vou criticá-los, acho que se depois da sua vida é consistente, não é? O que é que diz levantar as mãos? Não é só levantar as mãos. Levantar as mãos o quê? Santa. Deitou-se alguém, até vai, nós dizemos até que é um grande testemunho, mas está a viver em pecado? Não está casado e está a viver junto com a sua namorada, ou deixou uma e está com outra, ou o que é que seja? Não é o tal levantar as mãos santas sem nada em contenda. Então, levantando as mãos, é a única vez que esta expressão é usada na Bíblia.
Paulo só usa aqui. Eu gosto, como vocês sabem, eu gosto de ir ver como é que ele usa esta palavra. Eu não usei mais lá. Portanto, eu fico aqui um pouco sem muitas referências. Mas esta atitude de braços estendidos e mãos abertas, voltadas para o céu, era comum no judaísmo. E o hábito que nós temos de curvar a cabeça, e muitas vezes nós dizemos, vamos fechar os olhos, até quando falamos com as crianças, ensinamos assim, não é? Fechar os olhos para não estarmos distraídos, e curvar a cabeça, em sinal de reverência. Isso é ótimo. São boas recomendações, mas não podemos dizer, tem de ser assim, porque isso é bíblico. Às vezes é a nossa preferência. E eu sei que, já foi dito aqui até a propósito da oração, que não tem 50 anos, se calhar, a reunião de oração era de joelhos. Não tem 50 anos, se calhar, tem menos. Se calhar, para à volta de 50 anos. A reunião de oração era aqui. Já tenho 76. Por isso, era quando era ainda mais jovem do que é agora, não é? E na Bíblia nós vemos várias formas, diferentes posturas na oração. Eu não pus aqui uma, mas vamos ver essa também. Quando Paulo, com os anciãos de Éfeso, é de joelhos, não é? Na areia, não sei se é exatamente, se fala mesmo da areia, mas estavam junto à praia, não era? Em Atos 20, vejam se me ajudam nesta passagem. Exatamente, 20:36, Atos 20:36. E havendo dito isto, quando ele diz que depois da minha partida virão lobos devoradores que não, dentre vós, serão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Vemos isso aí. E depois, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Isto é uma postura de oração. Mas vemos outras. Em Gênesis 17:3, penso que é Abraão. Se vocês me puderem ajudar em algumas destas passagens mais para a frente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo... Eu não tinha bem noção disso, mas lembro de ter visto num filme que era do Martinho Lutero. Quando ele ainda era padre, ou aspirante a padre, a dada altura dá ele a orar totalmente prostrado, mesmo com a cara no chão. E vemos várias vezes, quando nós vemos aqui esta passagem, nunca tinha parado muito para pensar nisto, mas ele caiu sobre o seu rosto, ou seja, era mesmo cara no chão. Uma atitude total, mesmo prostrado. Gênesis 24:26. Se inclinou aquele varão e adorou ao Senhor. Está a falar do servo de Abraão, que foi encontrar uma mulher para... Encontrou Rebeca. Depois temos primeiro o livro de Samuel 10:11, fala-nos de Ana, que orava e só mexeu os lábios. E foi tida por embriagada. Segundo o livro de Samuel 7:18, uma passagem que diz ficou perante o Senhor, ou seja, aqui é em pé. Davi ficou em pé perante o Senhor. Primeiro livro dos Reis 8, penso que será Salomão. Eu tenho esta. Sim, podes ler. Depois Salomão diante do altar do Senhor, na presença da sua congregação, estendeu as suas mãos para o Senhor. Exatamente. É o tal, o levantar de mãos. Vemos aqui essa. Era uma prática mais ou menos comum. Daniel 6:10. Daniel 6:10, vemos 6:10, é de joelhos. Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas para a varanda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças do seu Deus, como também antes costumava fazer. E eu gosto muito desta expressão, como antes costumava fazer. Ou seja, ele não fez aquilo só para afrontar. Olha, ele diz que não se pode orar, agora é que eu vou fazer. Com as janelas abertas, para toda a gente ver. Não. Era o que eu já costumava fazer.
também diz-nos algo de se nos proíbem de fazer uma coisa e nós nem costumamos fazer, não é por isso que vamos começar agora a fazer, só para nos armarmos em heróis. Não, Daniel já era costume fazer isto. Porque às vezes pode haver, na ânsia de mostrar uma fé ou um caráter que não temos, agora é que eu vou mostrar a toda a gente. Daniel já fazia isto, não foi só porque saiu, não foi só para contrariar as autoridades. Lucas 18:11 era o fariseu estando em pé. O fariseu estando em pé e o publicano também estava em pé. Na parábola do fariseu e do publicano estavam os dois em pé. E João 17:1 é o Senhor acerca de quando fez a oração pelos discípulos, só queria confirmar aqui, e levantando os seus, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu disse, ou seja, provavelmente ele está com os olhos abertos, nada nos diz, mas sempre está com os olhos fechados. Nós, se devemos orar e distraímos sempre, é inevitável distrair. Ou seja, vemos aqui várias atitudes na oração. Mas a oração, o orando, ora em todo lugar, é a ação principal e espiritual. O levantar as mãos é um ato físico e que simboliza a nossa elevação até Deus. Ilustra a intenção, mas não impõe a forma. Penso que não há aqui um impor. Olha, quem não orar com as mãos levantadas ao céu não está a fazer bem. Deve refletir o interior santo e puro, é a parte que vem a seguir. E eu penso que há aqui uma metonímia. Nesta passagem de Romanos 10:9, nós lemos: se com o teu coração, quereres. Nós não queremos com o coração, propriamente. E com a tua boca, confessares. Ou seja, ali o querer está associado ao coração e o confessar está associado à boca. E aqui, as mãos, levantar as mãos, está associado à oração. Creio eu vejo também desta forma, que é um reforço. Ou seja, uma palavra que aparece ali que ajuda a compreender o crer com o coração, confessar com a boca, orar, levantando as mãos. Vejo as coisas dessa forma, não vejo como algo externo que se deva obrigatoriamente fazer. Porque Paulo, pegar só nesta passagem e dizer que agora nós temos de orar desta maneira, quando Paulo várias vezes enfatiza o homem interior e não o homem exterior. E, além disso, Deus vê o homem interior. Não apenas para a sua estatura, nem para o seu aspecto físico, dizia ele acerca dos filhos de Jessé, mas Deus vê o coração e não só o exterior. As mãos santas, está aqui a ênfase na pureza prática, não no ritual externo. Pode haver muita hipocrisia, como vamos ver. Levantar as mãos só faz sentido se elas forem santas. É que faz. O levantar as mãos pode ser um substituto de uma verdadeira santidade. Eu levanto as mãos, olha, aquela pessoa é muito dedicada a Deus, ele até levanta as mãos para orar. Quando pode até nem ser o caso. Só faz sentido levantar mãos se forem santas. Nós podemos estar aqui muito focados em é os homens e as mulheres não. Ou é levantar as mãos ou não levantar as mãos. O importante é a oração e uma vida santa sem ir a nem contente. Por vezes há este foco em coisas que não são essenciais. E gosto muito desta passagem e de outras que vêm a seguir, que é Isaías 1:15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não os ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, dizia o Senhor a Isaías 1:15. Ou seja, não vale a pena estarem a orar. As vossas mãos estão cheias de sangue. Também neste mesmo sentido ele diz: estou farto das vossas luas novas, das vossas festividades, dizia o Senhor logo a abrir o livro de Isaías. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor.
Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem recolheu isto de vossas mãos para que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação de congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesados, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. E por aí fora. Então, nada vale levantar mãos, querer ter uma aparência de piedade, quando a vida não acompanha. Temos aqui estas passagens também, segundo Samuel 22, 20. Já não estou recordado desta passagem, 22, 20. Não é esta, devo ter enganado. Não era esta passagem. Não sei como é que eu fiz, mas estas de Salmos eu conheço-os melhor. 24:4 fala também de estender as mãos para o Senhor. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E em Salmos 66, 18 diz? Era 21, obrigado. Pois, podes ler, se está, senhor? Confessou o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos retribuí. Exatamente, a pureza aqui estas passagens, todas elas enfatizam a pureza das mãos para que Deus ouça. 66:18 Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E 59:1 de Isaías: eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, mas as vossas transgressões afastam-me. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, é a mesma ideia, já estava o livro de Isaías a chegar ao fim, e eles voltam a ouvir a mesma coisa, que o Senhor tinha dito logo no início da profecia. Sem ira nem contenda. A oração e devoção a Deus são incompatíveis com a ira e contenda. A questão das mãos santas fala-nos de nós, na nossa conduta, daquilo que nós fazemos, e se nós estamos bem com Deus, então depois irmos a Deus. Se nós não estamos bem, com que cara, por assim dizer, é que vamos a Deus? Com que mãos é que vamos a Deus? Com que mãos é que estendemos, levantamos a Deus? E agora, sem nem contenda, fala-nos do nosso relacionamento com os outros. A oração e a devoção são incompatíveis com ira e contenda. E eu gosto bastante desta passagem de Mateus 5, em que nos fala de se queres levar alguma coisa para oferecer ao Senhor e te lembras que tens algum problema com o teu irmão, não vais oferecer. Volta atrás, vai reconciliar-te com o teu irmão e depois sim vens a te oferecer. Senão, de que vai servir esta oferta? Não é? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Filipenses 2,14 fala-nos: não façais nada por contenda. Deixa-me ver. Filipenses 2,14. Quero ser o mais textual possível. 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem
contendas. E 1 Pedro 3,7 é aquela passagem que fala dos homens e das mulheres, e dos homens devem ter cuidado para que não sejam impedidas as vossas orações. Não é? E basicamente era isto. Queria focar a importância da oração, da forma como estamos nós em relação a Deus e também como é que estamos uns com os outros. Certamente é algo que deve deixar o coração do Senhor triste e deve deixar triste também quem observa. Pessoas que até vêm a uma reunião de oração, pessoas que até vêm a sair do Senhor e depois estão desavinhas. Já tivemos isso, já presenciámos este tipo de situações. Imaginem o que é o impacto que causa a uma criança ver o seu pai em casa a falar mal de outros crentes, depois chega a ter contendas e depois a levantar-se, uma ceia do Senhor, uma oração, outra qualquer, e orar ao Senhor como se tudo estivesse bem. Certamente entristece o coração do Senhor ver este tipo de atitude. Isto é hipocrisia, isto é assassino, por assim dizer, para qualquer assassino da fé, por assim dizer, ou seja, da credibilidade que tem o cristianismo junto daqueles que observam. E certamente o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós oremos, quer que a oração seja também fruto de uma vida santa, fruto de uma convivência sã e pacífica. E como viram, temos de nos salvar algum tempo. Se quiserem dizer alguma coisa, não vou passar ainda para o versículo 9, mas Paulo também tem recomendações para as irmãs e não passa pela oração em público. Se bem que há aquela passagem de 1 Coríntios 11, não é? Da mulher que ora ou profetiza por criança de chorar, alguns sequer pegam aí e dizem que a mulher pode exercer alguma função, mas Paulo deixa bem claro, não permite que a mulher ensine e use de autoridade sobre o fica em silêncio. E graças a Deus as nossas irmãs têm sabido compreender esse papel. Tem um papel muito importante na Igreja, não vamos de forma alguma rebaixá-los, não temos feito, por graças a Deus. E é bom que cada um perceba o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Orar, todos podem. As mulheres não podem orar em todo lugar, mas há muitos sítios onde podem orar. E é curioso que há tanto foco da parte de alguns. Mas eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. E há tanta coisa que podemos fazer. Às vezes estamos aqui a preocupar-se com o que não podemos fazer. Realmente é triste esta mentalidade de focarmos naquilo que não podemos fazer quando Deus nos dá tanta liberdade. E mesmo as restrições, as leis que o Senhor nos dá, dão-nos muita liberdade. Por exemplo, no casamento, o Senhor dá-nos muita liberdade. E alguns estão preocupados, não posso casar com descrente. E tens tanto para onde escolher. Infelizmente há demasiado foco naquilo que o Senhor nos proíbe. Ou não é proibir, como algumas coisas são muito proibições, mas diz-nos porque aquilo não é bom para nós. Mas esteja à vontade, há uma coisa que eu vou dizer. Os senhores podem orar na igreja. Em silêncio. Não, quando há uma reunião de senhores. Está bem, sim. Sim, estou a perceber. Sim, exatamente. Estou a perceber. Mas num culto com os varões, percebemos que não é essa. Porquê? Porque quando a mulher está a orar, quando alguém está a orar, está a conduzir, está a levar. Nós até costumamos usar a expressão, pedimos ao irmão local para nos conduzir em oração. É claro que acontece. As irmãs podem orar e devem orar, não audivelmente em algumas situações, não é? Mas elas também têm liberdade para orar. Nós temos um exemplo de, não sei que nós na igreja hoje não diz para não tem sim para a mulher nesse aspecto, mas por exemplo,
no templo. Estava a orar. Estava a orar, mas o sacerdote só ouvia mover os lábios, não ouvia. E estava a fazer da maneira correta. Exatamente. E ela orou e foi atendida, o Senhor. Sim. E na igreja, certamente, quando a irmã entra, pode sentar-se e estar em oração. Claro. E nós não precisamos de estar a ouvir, os homens Sim. Portanto, mas às vezes, quando se fala, aí a mulher não pode orar. Podem entender que não podem mesmo. É uma visão, é uma visão errada de eu não posso fazer aquilo, mas devemos pensar, eu posso fazer muita coisa. E às vezes a preocupação até nem é das mulheres, é dos homens. Os homens é que estão preocupados com isso. Mas eu também não vou dizer agora, vou botar as nossas irmãs o que é que elas acham por causa do que vem a seguir, mas ficamos então por aqui. Pela graça de Deus retomaremos o estudo em junho e para a semana teremos outro irmão que nos vai apresentar-nos o que tem estado a estudar, e damos graças a Deus por estes irmãos que vamos conseguir também pôr espicaçá-los no bom sentido para também serem de proveito para eles e para nós, porque quem estuda a palavra de Deus percebe, e eu tenho tido essa experiência, que o primeiro beneficiário do estudo é o próprio. E mesmo que às vezes possamos, até naquilo que estamos a transmitir, não consigamos passar totalmente a nossa ideia e o quanto ficamos satisfeitos com o nosso estudo, pelo menos nós gostamos. Acho que ninguém chega aqui com um estudo e, olha, não tem grande coisa para apresentar, mas olha, cá vai. Não. Realmente foi de bênção para nós, foi útil para nós, e agora, graças a Deus, temos outros irmãos que também vão ter essa oportunidade, esse privilégio e essa responsabilidade. E não quero estar aqui a ser muito pesado nas palavras, mas graças a Deus. E vamos ficar então por aqui, pela graça de Deus.